Imagine que, quando você ainda é bebê, seus pais consigam ver através de uma tela o que você se tornará no futuro. Provavelmente seria uma pessoa diferente, porque no meio do processo ocorreu diversas coisas que moldaram a personalidade. Então você é uma versão das várias que agiriam e falariam de formas diferentes, porque tiveram experiências diferentes. E não há nada melhor como a filosofia e a arte para explorar tudo o que poderíamos ser. Não estamos em universos fantásticos ou coisas muito instigantes, mas todos nós estamos em uma história, a história das nossas vidas. E você está escrevendo ela a cada momento. Podemos dizer que todos nós temos a nossa jornada do herói. Sobre isso eu explico um pouco melhor nesse vídeo que está nos cards. Mas de forma resumida, a jornada do herói é muito utilizada por escritores para criar suas histórias. Começa com um mundo comum, onde recebemos um chamado, recusamos o chamado e assim por diante. Cada um pode ter a sua maneira de como isso se encaixa na sua vida. Por exemplo, o chamado pode ser um problema, a recusa é a negação de não querer aceitar o que aconteceu. O mentor pode ser o que ou quem te orientou para passar os obstáculos e seguir adiante a sua jornada do herói. E no fim você evolui, está diferente, com um elixir, que pode ser um conhecimento, uma experiência ou outra coisa. Mas sua personalidade ocorreu uma transformação ao longo do processo. O que é personalidade? Segundo o Google, é conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa moral. Agora, parafraseando um artigo da Universidade Federal do Maranhão, para sintetizar, a personalidade é determinada por muitos fatores que interagem, incluindo forças genéticas, culturais, de classe social, de família, além da forma do sujeito assimilar e dar sentido às experiências vividas e às relações interpessoais por ele estabelecidas. A hereditariedade estabelece os limites na amplitude de desenvolvimento de características. Dentro dessa amplitude, as características são determinadas por forças ambientais. A hereditariedade nos proporciona talentos que uma cultura ou mundo externo pode ou não recompensar e cultivar. É possível enxergar a interação dessas diversas forças genéticas e ambientais em qualquer aspecto significativo da personalidade. Assim, objetiva-se analisar a genética como um fator de influência na formação da personalidade, dando enfoque na interação entre gene e ambiente, e o que revelam os estudos sobre esses e outros fatores. Agora, o que Sigmund Freud, Carl Jung e Alfred Adler têm em comum? Todos eles foram bastante influenciados por Friedrich Nietzsche, esse filósofo que dizem que é difícil de entender e que também escreveu bastante sobre como nos tornamos quem somos. De acordo com ele, não podemos ser criados do nada, sermos formados do que quisermos. Cada um de nós, de acordo com ele, temos uma natureza definida que coloca limites sobre no que nós podemos nos tornar. Isso até me lembrou um livro chamado A Vida Intelectual, onde diz: a vocação intelectual é como todas as outras, está inscrita em nossos instintos, em nossas capacidades, em não sei que impulso interior que a razão controla. Nossas disposições são como as propriedades químicas que determinam para cada corpo as combinações que esse corpo pode realizar. Elas não podem ser criadas, vêm do céu e da geração natural. A gente é esculpido pelas nossas experiências pessoais e pelos traços e disposições herdadas dos nossos antepassados. Mas além disso, Nietzsche falava que nós éramos esculpidos pelas tradições e experiências de culturas passadas que continuam a viver dentro de nós. Elas influenciam a nossa vida e experiências na camada mais profunda da nossa psique. Porém, se você é exposto a isso por umas 2 horas diárias, o que acontecerá com tudo que já foi esculpido e poderá ser esculpido por você? O que acontece é que como que vamos
continuar a esculpir nós mesmos se não conhecemos nós mesmos? Alguém fará isso por você. Como pode o ser humano conhecer-se a si próprio? É uma coisa escura e velada. E se a lebre tem 7 peles, o humano pode cortar 70 vezes 7 e ainda não ser capaz de dizer: isso é o que realmente és. Isso já não é uma concha exterior. Há um risco em investigar a sua própria mente, o medo do que vai achar nas profundezas. Aqueles que não têm um preparo para se aventurar podem ter uma loucura temporária ao adentrar na psique, ou em casos raros, uma loucura permanente. Sobre isso, Nietzsche escreveu: ele entra num labirinto e multiplica 1000 vezes os perigos que a vida em si mesma traz consigo, dos quais não menos importante é que ninguém pode ver como e onde ele perde o seu caminho, torna-se solitário e é despedaçado por algum minotauro de consciência. Nesse momento, a arte entra em cena para moldar a filosofia. Através de uma obra, seja ela filme, quadrinho ou animação, lá iremos acompanhar a história de um personagem e veremos no que ele se tornará, seja pelo bem ou pelo mal. Talvez uma criança que tinha o sonho nobre de se tornar o líder da sua vila, mas termina como um assassino que quer impor o seu jeito de pensar nos outros, ou a história de um homem tomando as rédeas do seu próprio destino. Neles veremos o processo de um personagem reagindo ao seu ambiente e moldando sua psique, explorando as profundezas. Lá dentro pode ser um perigo para muitos, mas é um esforço necessário para esses poucos, para garantir que não serão deslacerados pelas contradições, conflitos e abismos internos. Tais personagens são levados a explorar e impor ordem à sua individualidade, moldando-se e esculpindo-se numa totalidade harmoniosa. Nessa jornada do herói, eles entram em seus labirintos, podendo aí se perder e ser despedaçado por um minotauro, ou se tornam em um herói. Por outro lado, ao olhar para os nossos personagens, também eventualmente, de uma forma ou de outra, olhamos para nós e pouco a pouco nos tornamos quem somos. Esse foi um pequeno ensaio que eu escrevi com base nesse artigo do Academy of Ideas, já que nos últimos anos eu venho pensando bastante no assunto. Deixe o seu like para ajudar a divulgar e se inscreva para mais vídeos como esse.